Então, meu povo, essa aula aqui, ela é uma aula muito importante e que vocês vão precisar usar, assim, até o final do curso, enfim. Enquanto vocês estiverem treinando redação, vocês vão ter que colocar em prática esses conhecimentos. Por quê? Qual é a importância de estudar esse conteúdo? A gente vai ver hoje como interpretar a frase temática. Por quê? O que é que acontece? E muitos Enems aí da vida aconteceu de alunos muito preparados, alunos que estavam muito bons no curso, acabarem perdendo alguns pontos na redação do Enem, porque não conseguiram interpretar o tema, não conseguiram entender o que era que a frase temática pedia. E a gente sabe que isso prejudica demais, porque mesmo que você domine as técnicas, mesmo que você domine a estrutura, que você tenha uma gramática maravilhosa, se você não consegue interpretar o tema, a frase temática, você não vai conseguir fazer uma boa redação. Você vai acabar argumentando de uma forma inadequada. Você não vai escrever o que o avaliador espera que você escreva. Então, esse conteúdo é muito importante, tá? Vão fazendo aí anotações. Eu vou mandar esse PDF lá no grupo, vão fazendo anotações. E, assim, levem para a vida de vocês, que é o que vocês vão ver aqui vocês não vão ver em outro lugar, tá? Pode ser que vocês vejam em outro lugar um conteúdo semelhante a esse e com informações diferentes. Mas dessa forma aqui vocês não vão ver em outro lugar, até porque fui eu que elaborei, tá? Então, aproveitem esse conhecimento, que foi assim, esse material foi elaborado com muito cuidado para ajudar vocês, né, a não se darem mal na hora de interpretar, porque, para mim, esse é o maior perigo. Então, quando vocês vão fazer o Enem, quando termina assim o curso, eu fico com aquela sensação de dever cumprido, porque eu percebo, olha, eles já estão entendendo direitinho a estrutura, eles já sabem de qual as competências, enfim, eles estão muito bem, já estão tirando 920, 960, está ótimo. Só que quando vocês vão fazer o Enem, eu fico com uma insegurança, porque eu não sei como é que vocês vão interpretar o tema. E aí, para que a gente não corra esse risco, eu vou trazer essas informações aqui hoje, para que vocês, nem eu, para que a gente não chegue ao Enem com medo de não saber interpretar o tema, com medo de escrever algo diferente do que se esperava. Então, é isso. Vamos prestar atenção aqui em cada detalhe, tá? Então, é isso. A gente vai trabalhar como interpretar a frase temática, como interpretar o tema da redação. Vamos focar na frase temática, tá? Mas eu também vou dar dicas de como interpretar o tema como um todo, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Frase temática. Primeiro, a gente tem que entender o que é frase temática. Se a gente está aqui estudando como é que vai interpretar a frase temática, a gente precisa saber o que é, né? A frase temática é aquela frase que traz o tema da redação. Geralmente ela vem em itálico, né? Ou então entre aspas, ou em negrito, mas ela vem ali com um leve destaque. Antigamente vinha em negrito, agora eles estão colocando entre aspas, né? Então, a frase temática é a frase onde a gente encontra o tema da redação, é a frase temática. Mas por que ela é tão importante, né? Será que não é só olhar de que fala e pronto? Não, não é só assim. Porque, às vezes, a gente faz uma leitura assim por cima e a gente acha que é mais simples. E quando a gente vai analisar direitinho, palavrinha por palavrinha, que faz parte da frase temática, a gente entende, peraí, não é bem assim, tem algo mais profundo, né? É aquele tema pedia mais de mim. Então, para você entender o que é que você vai escrever, sobre o que você vai escrever, você precisa saber interpretar palavra por palavra da frase temática. Eu não estou aqui falando só de vocabulário, porque vocês devem pensar, porque tem umas palavras na frase temática que eu não sei o que significa. Não, gente. Até porque quando cai uma palavra assim diferente,
Geralmente, eles colocam o significado da palavra dentro de um texto motivador. Como, por exemplo, no último tema do Enem, tinha a palavra estigma. Muitos alunos não sabiam o que era estigma, mas o próprio texto motivador explicava o que era. Então, a preocupação de vocês não é só é saber o significado da palavra que está na frase temática. Não. É entender o papel de cada palavra dentro da frase temática. É isso que a gente vai fazer hoje, tá? Então, resumindo não, né? Na verdade, a gente está aqui revisando, que é isso que vocês já sabiam. A frase temática é aquela frase onde tem o tema da redação. Onde é que fica a frase temática mesmo? Em qual parte assim, do papel? Qual é o lugar? No final. No final, onde tem a proposta de redação. Porque primeiro vem os textos motivadores e depois vem a proposta de redação. É onde ele diz o tipo de texto que você vai escrever, né? Onde ele diz que texto é e o tema que você vai escrever, né? Então, é isso. Aí, vamos lá. A partir de agora, a gente vai estudar parte por parte da frase temática. Nós vamos estudar os elementos que compõem a frase temática, tá? Então, cada termo, né, que está ali dentro dela, ele tem uma função. Ele tem uma função. E a gente vai ter que entender qual é essa função, tá? Então, vamos lá. Primeiro, palavra-chave. Isso aí vocês estão acostumados já, não é novidade para vocês, né? As palavras-chave são as palavras mais importantes da frase temática, não é isso? Então, a gente pega a frase temática, a gente tira lá as palavras mais importantes. Uma pergunta, a palavra-chave, ela é formada por uma palavra só? Só uma palavra? Não. Como é que ela pode aparecer, a frase temática? Ela pode aparecer em forma de uma palavra só ou Frase. Em frase. não exatamente frase. Vou repetir. A palavra-chave, ela pode ser composta por uma única palavra, sim, pode, ou, aí existe outra possibilidade, ela pode ser composta por uma só palavra ou completem Por várias palavras. várias palavras. Essas várias, a gente pode considerar uma frase, como Maria Eduarda falou? Não. Depende. Não. São expressões, tá? Não são frases. São expressões, certo? Então, a palavra-chave, ela pode ser composta por uma só palavra ou por uma expressão. O que é uma expressão? É um conjunto de palavras, geralmente formado por 2 ou 3 palavras. Às vezes pode ter mais, mas é raro, tá? Então, uma expressão é um conjunto de palavras. Então, às vezes você vê 2 palavras juntas e a gente chama de palavra-chave. É como se fosse uma palavra só, tá? Então, quando a gente fala de palavra-chave, você não vai olhar uma palavra só, porque às vezes a gente tem 2 palavras que não podem ser separadas, elas vão formar uma expressão. E aí, essas 2 ou 3 palavras juntas vão ser consideradas uma palavra-chave. Tranquilo? Com relação à palavra-chave, tudo certo, né? Já faz parte da vida de vocês. Alguma dúvida até aqui? Não, tudo certo. Tá bom. Aí, vamos lá. Eu trouxe outros elementos para vocês, que até então vocês só conheciam palavra-chave. Trouxe outros elementos, tá? Inclusive, fui eu que dei os nomes. Nessa nomenclatura não foi nenhum autor, ninguém usa essa nomenclatura. Eu que inventei aqui esses nomes para facilitar a vida de vocês, tá? Quando a gente vai analisar a frase temática, além das palavras-chave, a gente vai ter que identificar outros elementos. Um deles se chama palavra resumo. O que é a palavra resumo? É a palavra que sintetiza o tema. O nome já está dizendo, resumo. É uma palavra ou uma expressão que resume o tema. Como é que a gente vai saber o que é a palavra resumo? Lembrem que no conjunto de palavras-chave ainda existe uma palavra
ou duas palavras mais importantes. Então, o que é a palavra resumo? É aquela palavra-chave, que vai resumir o tema. Então, por exemplo, eu passo um simulado e alguém pergunta para você o tema do simulado. Então, no simulado tinha desafio dos idosos na sociedade, no século XXI. Desafio dos idosos no século XXI. Se eu pergunto a você qual foi o tema, você vai me dizer, provavelmente, você vai me dizer assim, falava sobre os idosos. Geralmente, você não vai colocar a frase temática toda, você vai dizer, falava dos idosos. Então, a palavra idosos, ela vai ser a palavra resumo, ou seja, vai ser aquela palavra mais importante, vai ser aquela palavra que define mesmo qual é o tema. Deu para entender, gente, o que é a palavra resumo? Sim. Sim. Ok. Lembrando, pode ser uma palavra só, pode ser uma expressão. E tem temas que tem duas palavras resumo, mas assim, na maioria dos casos é só uma palavra resumo, tá? Geralmente é só um. Além da palavra resumo, existe a palavra de direcionamento. Essa palavra de direcionamento é uma palavra-chave que vai dizer para você o tipo de argumento que você vai utilizar. O nome já está dizendo, olha, palavra de direcionamento. Então, é uma palavra que vai lhe levar, né, lhe direcionar aos argumentos corretos. Por quê? Porque dentro de um tema, por exemplo, eu falo assim, vamos fazer uma redação sobre o tema idosos. Está muito amplo. Idosos, nossa, tem tanta coisa para a gente falar de idosos. Aí, geralmente, no tema, ele coloca uma palavra de direcionamento que é uma forma de especificar mais o tema. Então, ele coloca desafios dos idosos. Pronto, aí tem a palavra desafios. A palavra desafios, essa é a palavra de direcionamento. Por quê? Porque eu vou entender o seguinte, olha, eu vou falar dos idosos, porém não é qualquer coisa sobre os idosos. Eu vou falar sobre os desafios dos idosos. Então, meus argumentos são seus desafios. Então, qual é a minha palavra de direcionamento? Desafio. É aquela palavra que está direcionando. No Enem passado, muita gente escorregou numa casca de banana. Alunos preparadíssimos, que estavam tirando 960, chegaram no Enem, se deram mal. Por quê? Porque lá no último tema tinha assim, estigma relacionado às doenças mentais na sociedade brasileira. E aí eles chegaram na prova, se empolgaram tanto. Ai, meu Deus, que coisa boa sobre doenças mentais. A gente trabalhou isso no curso, eu tenho um monte de repertório, se empolgou. Só que o tema não era só doenças mentais. E aí muitos deles fizeram a redação falando sobre os motivos das doenças mentais, mas não era isso o tema. Porque tinha uma palavra de direcionamento chamada estigma. Estigma era uma palavra de direcionamento e eles esqueceram. Eles acharam que o tema era só doenças mentais e pronto. Esqueceram do estigma, pronto, se deram mal. Porque em vez de falar sobre os estigmas relacionados às doenças mentais, por que existem esses estigmas, eles explicaram por que existem as doenças mentais e o tema não era esse. Então, olha a importância. Por isso que eu precisei sentar na frente do computador e pensar, não, eu tenho que inventar um negócio para esses meninos não caírem mais nessa cilada. Porque a gente toda a vida trabalhou isso. Formas de interpretar a frase temática. Sempre falei para eles que existem, sim, palavras que fazem esse direcionamento. Nós trabalhamos vários tipos de frase temática. Eu tenho, na apostila de vocês, tem uma tabela com várias possibilidades de frase temática, não tem? Várias possibilidades. Tem. E com exemplos de teses, de acordo com o tipo de frase temática. A gente trabalhou tudo aquilo e mesmo assim eles chegaram, como não era desafios, não era consequências, não era nada daquilo que estava lá na tabela, era estigma. Aí pronto, não souberam identificar. Então, por causa disso, a gente precisa focar
nessas questões, senão vocês vão estar preparadíssimos, dominando toda a estrutura, dominando tudo da redação, mas vão chegar no dia do Enem, cadê que eu não sei interpretar essa bendita frase temática, né? Então, é por causa disso. Alguma dúvida sobre a palavra de direcionamento? Não. Tá Não, dando para acompanhar direitinho, gente? Eu sei que é novidade e essas palavrinhas vão começar a fazer parte da vida de vocês, tá? Então, é algo que a gente vai começar a usar agora até o final do curso, viu? Além disso, a gente tem as palavras auxiliares. Geralmente, essas palavras auxiliares, elas só servem para dar tipo uma contextualização. Por exemplo, os desafios dos idosos no século XXI. Então, século XXI vai ser uma palavra auxiliar, porque está contextualizando. Ele está dizendo assim, olha, eu quero que você fale dos desafios dos idosos, mas não é em qualquer época. Eu quero que você contextualize dentro do século XXI. Então, essa palavra auxiliar, ela tem a função de fazer uma contextualização apenas, mas ela não lhe direciona, tá? Ela serve para você contextualizar o problema. Você dizer, olha, eu estou discutindo sobre esse problema aqui, mas é dentro do século XXI. Eu não estou discutindo sobre esse problema no século XIX, não, é do século XXI, tá? É isso, é só para contextualizar. Por exemplo, quando aparece a palavra Brasil, é uma palavra auxiliar. Então, ele está dizendo, olha, eu quero que você discuta sobre esse problema no Brasil, não é mundial, não. Ele está contextualizando. É para contextualizar o problema. Deu para compreender, gente, sobre palavras auxiliares? Sim. Ok. E temos os termos acessórios. Para que servem os termos acessórios? Só para ligar as palavras. São as preposições, os artigos, o que sobra? O que sobra? O de, o a, o em, né? Preposições, artigos, pronomes, etc. Então, é o que sobra. O no, a, em, né? Essas palavrinhas aí que não entram dentro de uma palavra-chave. É entendido? Difícil Entendido. isso aqui? Entendido? Não é simples. Acham que vai facilitar? Na teoria é. A teoria, né? Mas vocês acham que vai facilitar a vida de vocês? Com certeza. Vai muito. Eu trouxe aqui, gente, algumas informações sobre a interpretação da proposta de redação como um todo, não só da frase temática, tá? Então, são dicas do que vocês precisam fazer quando vocês pegam o tema, né? Claro, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, tá? Quer dizer, eu digo primeira coisa, mas se quiser ler tudo, logo pode. Pode fazer isso aqui depois, mas isso aqui é essencial. É essencial, tá? E aí, o que você deve fazer? Você pegou ali o tema da redação. É só ler e interpretar? Né? É tão vago eu chegar para vocês e dizer, gente, é só ler e interpretar. Tá, mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Eu chegar para vocês e dizer interprete. Não é bem assim. Interpretação, tem gente que acha que interpretar é assim, ou você sabe ou você não sabe, e na hora de interpretar, baixa um santo lá em você e pronto, ou então você é uma pessoa muito inspirada para entender, ou uma pessoa muito inteligente. Eu achava isso antigamente, né? Mas não, todo mundo pode aprender a interpretar, né? É algo que a gente adquire praticando, e a gente aprende a interpretar. Então, acabou esse negócio de que interpretar é muito pessoal, ou você sabe ou você não sabe, né? Porque é ali a sua mente e tal. Não, não é assim não. Sua mente pode ficar preparada para fazer essa interpretação, tá? Então, vamos lá. Pegou lá a proposta de redação? Você, lógico, vai ler a frase temática e os textos motivadores. Isso é óbvio. Eu não precisava nem colocar assim, né? Vai ler a frase temática, os textos motivadores, vai fazer uma primeira leitura, tá? O segundo passo
é fazer isso aqui, tá? Desmembrar. Você vai fazer tudo isso. Aí vocês devem estar pensando, essa professora é doida. Por quê? Ela inventa palavra-chave, agora inventou esse negócio aí da palavra-chave, um monte de coisa para tirar. Aí tem que fazer projeto de texto, planejamento da argumentação, tem que fazer o rascunho da redação, depois é que passar a limpo. Essa professora está doida, ela deve estar achando que a gente tem 10 horas para fazer a redação, né? Mas não é bem assim. Vocês, quando veem a quantidade de coisas para fazer, vocês ficam, ai meu Deus, isso vai demorar muito. Não, gente, não é assim não. Vocês precisam praticar com esses documentos que eu trago para vocês, para chegar um momento que vocês não vão precisar mais. Isso aqui vai precisar de todos eles. Mas, por exemplo, o restante, projeto de texto, planejamento da argumentação, vai chegar um momento que vai ser automático. Você nem vai olhar aquilo como uma obrigação, é automático. Você vai entender, para eu fazer a redação, eu tenho que fazer esse processo. Eu não tenho como ir e pegar e já sair escrevendo a redação de qualquer jeito. Eu preciso planejar, eu preciso interpretar, eu preciso analisar. E isso vai chegar um momento que vai fluir, vai sair de forma natural e não vai levar esse tempo todo que vocês acham que leva. Lógico, quando vocês começarem a fazer isso aqui, nas próximas redações, vocês vão demorar. Vocês vão com certeza demorar. Mas aí a prática vai fazendo com que você já comece a fazer isso automaticamente e aí você não vai levar mais tanto tempo, tá? Aí vamos lá, vai fazer a primeira leitura, depois você vai retirar as palavras-chave e todos os elementos, como eu coloquei aqui. Vai tirar palavra-chave, palavra-resumo, palavra de direcionamento, tá? Separar tudo bonitinho, tá? Depois, você vai fazer a segunda leitura. Lembra, a segunda leitura é depois que você já fez tudo isso aqui, tá? Vai fazer a segunda leitura do seu tema. Nessa segunda leitura, você vai procurar as possibilidades de argumentos de acordo com as suas palavras de direcionamento. Então, sua palavra de direcionamento era estigma. Então, lá nos textos motivadores, eu tenho que buscar os motivos para esse estigma. Eu tenho que achar. Lá na minha palavra de direcionamento era desafios. Então, eu tenho que buscar esses desafios lá nos textos motivadores. Os textos motivadores trazem todos os argumentos que vocês precisam. Não existe texto motivador sem argumento. Porque tem gente que aluno chega para mim e diz, professora, meu maior problema é encontrar argumentos. Não está sabendo interpretar os textos motivadores. Porque os textos motivadores trazem os argumentos. Trazem, não tem jeito, eles trazem os argumentos, tá? Então, é isso. Vai fazer a segunda leitura e quando for fazer a segunda leitura, você vai marcar, sublinhar os seus argumentos. O que você quer usar como argumento, de acordo com a sua palavra de direcionamento. O que você colocou aqui na palavra de direcionamento. Depois, você vai criar a tese e vai começar a planejar o seu texto, fazer o projeto de texto, tá? Lembrando, a tese, os argumentos vão ser de acordo com as informações que você grifou, certo? Então, sua tese, seus argumentos. Tem texto que já lhe levam para uma tese. Teve um tema que era democratização do acesso ao cinema no Brasil. E os textos motivadores já mostravam que não existia democratização. Então, a tese já poderia ser tirada de lá. Quando eu digo tirar a tese dos argumentos de lá, gente, não é pegar Ctrl+C, Ctrl+V, não. É entender qual é a opinião do autor sobre esse problema. Quais são os argumentos do autor sobre esse problema. A tese do autor e os argumentos do autor podem se transformar na sua tese e nos seus argumentos. Mas não é pegar, copiar e colar, é pegar a ideia. É pegar a ideia. O texto motivador serve para isso. Ele não serve para, sei lá, repertório. Ele não serve para você copiar e colar informações. Ele serve para você entender o tema
tirar sua tese, tirar seus argumentos de lá. Então, não é pegar, copiar e colar. Por exemplo, nesse tema que eu disse, da democratização do acesso ao cinema, a gente conseguia entender a tese analisando um gráfico, porque o gráfico mostrava que a quantidade de pessoas que tinham acesso ao cinema era pouca. Então, a qual interpretação eu chego? Espera aí, se só 20%, exemplo, se só 20% da população tem acesso ao cinema, então o cinema não é democratizado. Pronto, já tem minha tese. Então, não é pegar a ideia, a frase lá do autor. Não, às vezes você pega a ideia analisando um gráfico, analisando uma chave, enfim, analisando um conceito. Não precisa necessariamente pegar a frase do autor e transformar na sua tese, tá? Não é bem assim, é interpretar, pegar a ideia. Deixa eu ver. Aqui, algumas coisinhas importantes. A palavra resumo precisa necessariamente estar dentro da tese. Eu acho que isso é óbvio. Então, como é que eu vou falar sobre os desafios dos idosos e eu não boto a palavra idosos dentro da minha tese? Né? Eu sempre aconselho a vocês que tentem colocar todas as palavras-chave dentro da tese. Tenta ao máximo, tá? Todas as palavras-chave, principalmente a palavra resumo. Essa aí é que não pode faltar mesmo, dentro da tese. A palavra de direcionamento definirá seus dois argumentos. Então, se minha palavra de direcionamento é desafio, então meus argumentos serão os desafios. Os desafios que eu encontrei nos textos motivadores. Isso é muito importante. Muito importante. Eu já vi, inclusive esse ano, em alguns temas, gente que não colocou a palavra resumo dentro da frase temática. Então, tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Por exemplo, aquele tema dos jovens no mercado de trabalho, né? Teve gente que falou do mercado de trabalho e não falou dos jovens. Espera aí, mas a palavra resumo, a palavra direcionamento, não era ampla, né? Era os jovens, eu estava falando dos jovens. Então, não posso falar sobre o tema de forma ampla, eu tenho que focar nos jovens, certo? Eu tinha falado para vocês que, às vezes, tem duas palavras resumo. Então, por exemplo, nesse tema, a gente tem jovens e mercado de trabalho como duas palavras muito importantes, duas palavras resumo. Certo? Então, às vezes acontece de a gente ter duas palavras resumo. Por quê? Eu não posso falar só dos jovens, eu não posso falar só do mercado de trabalho. Eu tenho que falar dos jovens no mercado de trabalho. Então, são duas palavras resumo. Às vezes acontece, vocês precisam estar ligados nisso, atentos com relação a isso, tá? Deixa eu ver aqui o que é que tem depois. Faltam 2 minutos, acho que eu vou encerrar e deixar. A outra parte é para analisar. A gente vai analisar aqui alguns temas e tirar os elementos de alguns temas. Eu vou deixar para fazer isso na outra parte, viu? Vou encerrar aqui e vocês retornam.